Detetive A Voz das Gerais. Estamos recebendo aqui o Dr. Márcio Simões Nabaque, nosso colega de profissão, de faculdade. Doutor Márcio, faça a sua apresentação, fale um pouco sobre a sua pessoa. Marcelo Bambir, é um prazer estar aqui com você, né? Meu colega de faculdade de Sete Lagoas, faculdade de Direito de Sete Lagoas, né? Lá vai muito tempo, né, Bambir? 1991 nós formamos, né? 91, já tem um bom tempo. Mas, Márcio Simões Nabaque, né? Sou delegado de polícia, delegado-geral de polícia aposentado, né? Comecei na minha carreira como investigador, como detetive, né? E há pouco mais de 3 anos resolvi me aposentar. Sou pai de um filho, minha esposa é perita criminal, aposentada também, e estamos aí, estamos juntos. O senhor passou para delegado que ano, doutor? Bambir, eu sou da turma de 86 de detetive, né? Eu entrei na polícia como detetive. Nós entramos juntos em 86. E em 1995 eu entrei como delegado, eu assumi a carreira de delegado, né? Fui nomeado delegado em 95. E nesse tempo entre detetive e delegado, quais os principais órgãos que você trabalhou, doutor? Imagino que foram muitos, né? Mas... Olha, eu comecei minha carreira aqui na antiga Sexta Seccional de Contagem, né? Contagem? O delegado era o Zé Maria Vicentini, não sei se as pessoas se lembram dele. Era um delegado muito pitoresco, né? Uma pessoa que marcou muito, porque ele tinha um histórico de que ele tinha feito para ser padre, né? E depois saiu e virou delegado de polícia e tal, fez a carreira dele, foi delegado, na época era o seccional aqui de Contagem. E meu primeiro inspetor foi o inspetor Álvaro Lopes. Que inclusive avô do Juliano Lopes, atual presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vereador, deputado aqui. Vereador, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ele aqui da região do Barreiro. Da região do Barreiro. Então, o seu Álvaro, né, que foi meu primeiro inspetor, uma pessoa que eu tenho boas recordações, né, era uma pessoa muito boa, me ensinou bastante no início da minha carreira. E como delegado, quais os principais órgãos que você trabalhou, doutor? Eu entrei, né, como eu te disse, eu me formei em 95, né, como delegado de polícia, e fui trabalhar no Alto Paranaíba, na região de Patos de Minas, né? Minha primeira delegacia foi na cidade de Lagoa Formosa, uma cidadezinha de pouco mais de 15 mil habitantes na época, né? Foi um concurso do Triângulo Mineiro, que tinha os concursos regionalizados naquela época. Eu fiz para o Triângulo Mineiro e fui trabalhar na Regional de Patos de Minas. O doutor Wanderson, que foi chefe de polícia, né? O Wanderson era o delegado em Paranaíba, né? E então eu fiquei lá durante cerca de 3 anos, retornei para Belo Horizonte, fui para o plantão da Seccional Oeste, o doutor Júlio Galante, que era o chefe lá, o seccional na época, né? Depois fui para Venda Nova, 7ª Seccional de Venda Nova, né? E de Venda Nova, minha carreira é longa, né? Mas de Venda Nova eu fiquei lá um período, criei o 22º Distrito Policial de Venda Nova, que funcionou no Tupi durante um período, nos primeiros anos do 22º. Trabalhei no 17º com o doutor Aurelino, que você deve lembrar muito, né? Aurelino, pessoa de melhor qualidade, gente, né? Boa. Pessoa que eu gostava demais. E depois fui para furto e roubo de veículos, né? Na delegacia especializada em repressão a furto e roubo de veículos. Fiquei lá por 5 anos na furto e roubo de veículos. E depois para o Gabinete de Segurança Integrada, né, o GISP. Fui promovido a delegado classe especial e recebi um convite para assumir a delegacia seccional de Viçosa, no interior de Minas. Fui para Viçosa, fiquei lá em torno de 2 anos. E quando eu achei que eu ia voltar, ocorreu um fato na Delegacia Regional de Ponte Nova, que não sei se você se recorda, de um incêndio, que vários presos faleceram lá, na Delegacia Regional de Ponte Nova, deu uma repercussão muito grande, inclusive de nível nacional. E o doutor Gustavo Botelho me chamou e falou: Nabaque, você vai ter que assumir Ponte Nova. Eu falei: doutor, mas... apagar esse incêndio aí, doutor. Apagar esse incêndio.
E aí eu fui para Ponte Nova, fui delegado regional de Ponte Nova. Foi uma época difícil, né? Porque a repercussão desse caso foi muito grande, né? E aquelas comissões federais de direitos humanos em cima, aquela coisa toda, os policiais muito desanimados, né? Muito entristecidos. Mas nós conseguimos reerguer a delegacia regional, o moral dos colegas lá, delegados, investigadores, escrivães e tudo mais, lá em Ponte Nova. E, posteriormente, eu vim para o DOESP. Que o DOESP, na época, ele englobou os colegas que trabalhavam no antigo DOESP, os colegas que trabalhavam na furtos e roubos, nas delegacias especializadas das furtos e roubos, né? Então foram colocados todos numa mesma unidade que era subordinada ao antigo DEGREL. Não sei se você lembra. DEGREL, né? DEGREL do 2006 a 2007. Todas as especializadas no DEGREL, né? E eu fui para o DOESP, que na época era uma divisão do DEGREL, né? Fui para lá. O chefe do DEGREL era o Dr. Islândio Batista, né? Fiquei no DOESP, realizamos muitos bons trabalhos lá, uma equipe muito qualificada de policiais, né? A experiência toda. E ficamos lá um período e depois eu assumi o DEGREL. Eu acabei assumindo o DEGREL. O Islândio aposentou, né? E eu assumi o DEGREL, fiquei lá até um certo período e depois eu fui convidado para assumir a CIP, né? Que era a antiga COSEC. Certo. No final do governo, a Anastasia, aliás, Alberto Pinto Coelho, que era era o vice do Anastasia. O Anastasia saiu para candidatar a senador e eu assumi a CIP, e o chefe de polícia à época, nessa época, foi o Dr. Oliveira, Santiago Maciel, e depois saímos, né? E fiquei um tempo na Cadepol, retornei com o Wagner Pinto para o DEPATRE, aí já não era mais DOESP, DOESP voltou a ser um departamento, criaram um DEPATRE, aí eu assumi o DEPATRE, né? Fiquei lá também um bom período e fui convidado depois para ser o superintendente de investigação e polícia judiciária, que era o antigo superintendente geral de polícia. Né? Fiquei lá e deu meus 35 anos de carreira. Segundo a nossa lei orgânica atual em vigor, não poderia mais assumir cargos de direção, né? E aí eu voltei para a Cadepol, fiquei lá um período, mas depois vi que a minha contribuição para a Polícia Civil já tinha chegado ao final, e apesar que muitos colegas não queriam, mas eu resolvi me afastar e me aposentei há pouco mais de 3 anos. E estou aí atualmente como vice-presidente do Sindicato dos Delegados. Uma linda história, né, doutor? E nesses anos todos, doutor, o senhor tem muitos casos de destaque. Tem algum que você possa apontar para a gente, um caso que chamou mais atenção, algum caso de destaque ao longo desses 35 anos, como o senhor mesmo disse? Gambira, como você disse, são muitas as histórias que a gente tem, né? Todas elas importantes na carreira da gente. Com certeza. Eu acho que a gente guarda isso, né? Foram muitos trabalhos executados em todas as unidades que eu trabalhei, né? Mas para te falar uma específica, talvez deixando de relembrar alguma que eu trabalhei, eu digo que uma que me marcou muito foi um duplo assassinato que ocorreu em Ponte Nova, em que um funcionário da Copasa, que lá não era Copasa, era SAAI, era algo do tipo assim, né? Cuidava da questão da água lá. Certo. Esse funcionário, ele, não satisfeito com a chefia dele à época, questões profissionais, ele simulou, né? Ele abordou esse casal, levou para um local descampado lá na região de Ponte Nova, assassinou o homem, né, que era o chefe dele nessa empresa, né, e, por consequência, assassinou a mulher também, sabe? Assassinou a mulher, assassinou os dois, colocou no porta-malas do carro e jogou dentro de uma lagoa que existe lá em Ponte Nova. Foi um caso que teve muita repercussão na região,
porque eram pessoas muito queridas, né? Na sociedade, uma cidade, continuar uma cidade de porte médio, né? Então você já viu, todo mundo conhece todo mundo, né? E a gente fez um trabalho investigativo muito legal, na época a equipe lá de Ponte Nova, e conseguimos apurar esse crime, localizar onde que os corpos tinham sido jogados, né? Conseguimos localizar o veículo, né? Com os corpos dentro e tudo mais. Esse pessoal foi preso e foi condenado, né? Eu acredito que esteja preso até hoje, né? Foi um crime bárbaro, né? Um duplo assassinato. Outros casos também relativos a sequestros na época do DOESP, né? Então foram muitos, sabe, Bambieri? Então, assim, é difícil para te falar, mas foram momentos muito, assim, de muita adrenalina, né? E que a gente lembra, às vezes, com muito saudosismo, né? Porque foram trabalhos bons. Bons tempos, Santo. A gente honrou a carreira, honrou o nome da Polícia Civil com uma equipe de investigadores, de peritos, de escrivães, uma equipe muito qualificada, né? Em todos os trabalhos que a gente fez.